Então tá, meus amigos, acabou o jogo, vamos pro vídeo de costume, né? Esse é gravado, não vou fazer ao vivo, vou fazer gravado, vou gravar para postar no YouTube depois. Mas assim, ó, não se despedir, pessoal, dê like, gente, o like é importante. Puxa vida, se pelo menos metade das pessoas que assistem dessem like, mas não... Tem pessoas que assistem, mas não dão o like, não é difícil, é só clicar ali no certinho que entra o like ali, isso aí é a coisa mais simples do mundo. Façam isso para ajudar o canal aqui, para a gente poder continuar fazendo acontecer as coisas, fazer com que o YouTube acredite que o trabalho da gente é bom. Mas, assim, ó, Inter Grenal hoje, né? O Inter saiu jogando com Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Bernabé, Vilagra, Bruno Henrique, Vitinho, Carboneiro, Alan Patrick e Borré. Depois entraram no lugar do Borré o Alejandro, saiu o Bruno Henrique, entrou o Paulinho, saiu Alan Patrick, entrou Alan Rodrigues, saiu Vilagra e entrou Kaique, saiu Carboneiro e entrou Thiago Maia. Então, essas foram a escalação e as substituições que o nosso treinador fez no jogo. Mas assim, ó, o nosso time tem alguns problemas. Tem, a gente sabe que a qualidade técnica do nosso time não é grande. Mas mesmo assim, o Inter ainda jogou um pouco melhor do que o Grêmio. Porque o time do Grêmio, meu Deus do céu, mas o pouquinho que a gente jogou melhor não foi suficiente para a gente fazer placar. O empate é melhor do que perder, claro que é, mas para aí, nós estamos jogando dentro do Beira-Rio, nós não metemos tanto medo assim, coisa e tal, porque o nosso time não tem jogador de conclusão, nosso time não tem jogador que seja goleador, e isso aí nós devemos ao presidente do time, que gastou tudo que gastou e não comprou um centroavante que saiba fazer gol no nosso time. Pro nosso time. E aí nós depender de Bernabé o tempo inteiro, Bernabé fazer gol. Quando é que o Bernabé faz gol? Faz um gol por ano? Não, pelo amor de Deus. O torcedor tá cansado. Ah, tem muito torcedor que adora o Bernabé. Eu não sei, o Bernabé não, o Borré. Tô falando do Borré. Bernabé hoje até que foi bem. Mesmo como lateral, acho que foi bem. Mas eu tô falando do Borré. Nós dependendo do Borré lá no comando do ataque, que faz um gol por ano. É isso que eu quis dizer antes. Eu tava falando do Bernabé e era Borré que eu queria falar. Eu tava com o Bernabé na cabeça para dizer que ele foi bem hoje, ele não foi mal hoje. Mas a nossa dupla diária jogou muito também hoje, tá? E o Bruno Gomes a gente sabe, dispensa comentário, né? Jogou legal também. Mas a defesa foi bem. O nosso time de volante ali também ajuda na marcação. Isso aí tudo fez com que a gente tivesse um time bem postado defensivamente. Mas ofensivamente é uma nhaca nosso time. Nós não temos time para fazer muito mais do que a gente está fazendo. É brincadeira. Infelizmente, nós temos que nos acostumar a empatar ou perder em casa e achar que não deu para fazer melhor, vamos continuar. Não é assim. Um clube do tamanho do Inter não pode se satisfazer com isso. Nós, torcedores, temos que cobrar, nós temos que ir para cima da direção e cobrar da direção. Onde é que foi o dinheiro
para contratar, gastaram tudo que gastaram e não fizeram um time. Não contrataram nas posições certas para resolver o problema. Nós depender de um jogador de quase 40 anos na nossa defesa, um dos melhores jogadores do nosso time, e não vai ter saúde para aguentar jogar todos os jogos. E aí os que vêm para substituir ele são muito abaixo dele. E lá na frente, sempre, desde que nós vendemos deixamos sair o que foi pro Corinthians lá, nunca mais nós tivemos um centroavante. É só meia boca. É só meia boca. Vocês querem ver, ó? O alemão, vocês lembram do alemão? Era tosco. Era tosco, mas fazia gol. Fazia gol. Hoje, nós não temos jogador que faça gol lá no ataque. Os nossos centroavantes lá não... É que o nosso meio-campo não cria muito também, né? O nosso time cheio de volante quase não cria jogada. E o Alan Patrick, todo mundo sabe, é veterano já também e não está conseguindo uma boa temporada. Então, essas coisas aí fazem com que a gente abra os olhos e diga: o presidente fez tudo errado. Porque nós não éramos para estar com 13 pontos quando disputamos 33. Disputamos 33 pontos. Quantos nós temos? 13. Aí vocês acham que é do torcedor ficar feliz, bater palma e torcer e vibrar e achar assim que é as mil maravilhas? Não. Não. Tem que cobrar, tem que ir para frente da saída, lá onde o presidente sai, e cair de pau em cima. Cobrar e perguntar, gritando para todo mundo ver onde é que está o dinheiro do time que tu gastou com as nabaiadas e não fez time. Não contratou nem pontual nas posições pontuais que precisava. Por isso não consegue se ganhar. Nós ganhamos um Grenal lá 4-2, daí todo mundo achou assim que porque agora não. Aquilo foi uma exceção. Aquilo foi uma exceção. O Grêmio ganhar de 3-0 depois foi uma exceção também aquilo ali, porque o time deles não é tudo isso para fazer isso. Como o nosso também não é para fazer 4-2 neles. Como eles também não eram o time para fazer 3-0 em nós. Isso que aconteceu hoje é o normal para os dois times que são muito ruins. O do Inter também é ruim. Não vamos agora, porque somos colorado, fechar os olhos e achar só o Grêmio que é ruim. Não, o nosso time também é ruim. É o que a direção nos coloca e pede para nós ir para campo lá para torcer ainda. Para dar força para o jogador, achando assim que a torcida vai empurrar o time e o time vai botar a bola para dentro porque a torcida está gritando lá. Não é assim. Se os jogadores não tiverem competência para fazer, não adianta a torcida gritar. E torcer, e vibrar, e ser apaixonado pelo Borré, e o Borré cagando calção lá dentro. Eu vou dizer um negócio para vocês assim, ó. Eu condeno a direção direto o presidente. Porque onde está o dinheiro de 460 ou 70 milhões e nós estamos devendo mais de 1 bi hoje, um bi 100, um bi sei lá. E não tem time, não fez time nunca. Só gastou o dinheiro com porcarias de jogadores que vieram para cá, alguns nem jogaram. E outros estão isolados, atirados para as traças lá, porque treinador nenhum que entende futebol vai querer botar em campo com esse cara. É o fim da picada, gente, é o fim da picada.
Eu não posso aceitar, como colorado, e tendo acompanhado os grandes times que eu vi, as grandes diretorias que o Internacional teve, que eu acompanhei, agora ficar satisfeito com isso que está acontecendo lá no Inter. Não tem como. Não tem como. Temos que entrar em desespero, cobrança, mas não adianta. O que adianta? O que adianta agora nós criticar, agora nós cair de pau em cima? Não, nós tínhamos que ir para cima dos conselhos lá do Inter, botar pressão, tira esse homem de lá de uma vez e bota alguém em condições, com capacidade para fazer acontecer as coisas no Inter. Por que um presidente de clube não pode sofrer um impeachment lá pela incompetência dele? Porque é tudo uma corja aquilo lá ou o quê? É tudo parceria? Ah, não, eu sou amigo do presidente, não, deixa quebrar o Inter lá, não faz mal. Não é assim que funcionam as coisas. Não são assim que deve funcionar. Eu estou decepcionado, indignado. Porque nós não conseguirmos jogadas para explodir aquela defesa do Grêmio lá e meter pelo menos uma bola para dentro para ganhar de 1-0. Nem isso nós tivemos capacidade de fazer. E aí, tem muita gente que vai, mas o Inter jogou melhor. Grande coisa, jogar melhor que aquele time ruim do Grêmio e nós ruim também. Um vai ter que jogar um pouquinho mais que o outro, mas onde é que tá as jogadas melhores lá em condições de fazer gol? Onde é que estão essas jogadas? Eu não vi. Olha, gente, infelizmente nós temos que continuar torcendo, mas não que nós vamos subir grande coisa na tabela, não. Temos que torcer, se nós conseguirmos um 10º lugar, aí nós temos que levantar as mãos para o céu. Com o time que nós temos, eu não sei se nós conseguimos chegar a um 10º. Chegar na tabela lá do primeiro até o 10º lugar. Eu acho que nós não vamos conseguir isso. Mas, quem bate palma para essa diretoria aí, de certo, acredita. Quem bate palma para essa direção aí, e que acha que não adianta mais criticar a direção, não, tem que cair de pau em cima o tempo inteiro, porque é ano político, é ano que eles vão querer colocar alguém lá, e quanto mais o pessoal da imprensa, os youtubers, cair de pau em cima, mais difícil deles colocar um sucessor da gestão deles, do bolo deles lá. Tem que ganhar alguém da oposição. Infelizmente, eu vou dizer para vocês sabem o que eu queria que acontecesse? Fernando Carvalho ou o Luigi, que o Sonda viesse lá e dissesse, aqui meus amigos, eu não tenho herdeiro, pai, tive doente, mas eu não queria sair dessa vida para outra com o Inter nessa pendenga aí. Vai um de vocês dois para a presidência e me bota de vice que eu vou meter dinheiro e nós vamos sair desse fundo de poço. Isso eu gostaria que acontecesse lá no Inter, porque eu acho que seria a única maneira para nós, o ano que vem, ter alguma chance, porque mesmo que assuma oposição a eles, mas com o rombo que tem lá no Inter, de dívida, não é o ano que vem que vai se solucionar tudo. Não. O ano que vem tem que entrar alguém lá pensando em pagar as contas e não deixar o time cair, só isso. Se não cair esse ano, né? Não sei, a gente nunca sabe se vai acontecer pior ou não do que está. Mas o ano que vem o que tem que acontecer é isso, pensar o seguinte, vamos pagar as contas para no ano seguinte nós ter crédito para montar time de novo em condições de ganhar alguma coisa, de alegrar o torcedor, para fazer com que o torcedor vá a campo, o torcedor não corra do Beira-Rio, que é o que vem acontecendo. Aí o Grenal, o pessoal foi lá de novo, o Grenal, e aí?
foi lá para ver o mesmo que está acostumado a ver. O time jogar e não fazer gol. Não ter ninguém com capacidade para fazer gol. A gente tinha uma esperança, poxa, Grenal, o Alan Patrick é homem Grenal hoje. Não foi, mas é aquela coisa também, a parceria dele no meio de campo é complicada. A parceria no meio de campo ali é para marcar, não é para ajudar ele a criar nada. Daí também não dá para condenar muito. E aí vão achar assim, o problema do Inter é o Alan Patrick. Não, não é. Não é só o problema o Alan Patrick. O problema do Inter é não ter botado gente em condições dentro do grupo de jogadores para fazer acontecer, para poder escalar um time e dizer, bom, eu estou seguro de que aqui dentro da nossa casa quem manda somos nós, e não é nós. Não é o Inter que manda dentro de casa. Porque a diretoria não fez nada certo. O que essa direção fez certo? Eu pergunto, eu gostaria que o pessoal que não está mais querendo falar da direção, eu gostaria que esse pessoal nos apresentasse o que essa direção fez de bom nesses 5 anos que eles estão lá. Não vão querer dizer que, mas nós quase chegamos na final da Copa do Brasil, da Libertadores. Não, não. Ali já estava decidido que ele ia arrebentar com o Inter. Ele assumiu a presidência do clube com o Abelão, quase sendo campeão brasileiro, coisa arada, e ele entrou lá e vamos mudar tudo e vamos mandar o Abelão embora. Depois ele teve que pedir perdão. Depois ele teve que pedir para o D'Alessandro, pelo amor de Deus, pega o telefone, liga para o Abel e pede para ele vir aqui para nos ajudar para sair do fundo do poço. E o Abel é tão colorado que veio para salvar essa peste desse presidente que está lá. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Eu como torcedor tenho que dizer isso. É uma nulidade que está presidindo o Inter. É uma mediocridade no comando do clube. É uma nulidade no conhecimento de futebol desse homem que está lá comandando o Inter. Isso faz com que a gente empolgado, sabe? Empolgado, vendo os comentários no debate raiz, do Baldasso, brigando com o Bagé, dizendo que o Inter ia ganhar fácil, que a gente se empolga achando, nós temos condições. Mas eu sempre com o pé atrás pensando, como é que nós vamos fazer um monte de gols se nós nem atacante que faça gol nós temos? Eu sempre tive isso comigo. Eu já disse, eu tenho um monte de título como treinador, mas eu montava os meus times nas posições com os caras certos. Se eu não tivesse um centroavante, eu ia atrás de um centroavante para assinar comigo. Velho, quer ser campeão? Vem, assina comigo aqui que nós vamos ganhar o campeonato. Mas quem é os caras? Não, eu tenho fulano, Beltrano. Não, então eu vou assinar também. Era assim, cara. Eu montava os grupos e empilhava títulos. Daí eu não vejo isso lá no Inter com dinheiro. Eles com dinheiro não fazem. Aí o cara, mas na Várzea é mais fácil. Não é mais fácil, os adversários também vêm, tem rivalidade, a mesma coisa como tem Grenal. Jogar aqui, Cometa e Associação, Cometa e Morro, era uma rivalidade, era guerra todos os jogos. Aí, vai treinar o Amador também, como eu fui treinar o Amador, daí, sabe, aí os caras estão lá, mas não posso gastar muito para não sei o quê. Olha, cara, milagre eu não sei fazer. Se me der um time em condições, eu garanto para ti o campeonato. Agora, se não me der um time em condições, daí não tem o que fazer.
Não sou eu que entro em campo, eu posso colocar a minha visão de futebol, o que eu conheço de futebol, eu posso passar para os jogadores lá e fazer a motivação para que eles entrem lá e façam acontecer. Agora, um time pior do que o dos outros, não é na motivação que vai ganhar todos os jogos. Isso nós temos que entender lá no Inter também. Infelizmente, lá no Inter, nós estamos se arrastando e não temos condições de fazer melhor do que estão fazendo. Porque o presidente é o grande culpado por a nhaca que está lá no Inter hoje. Eu vou encerrar porque já tem 20 minutos ali. Eu vou encerrar e vou passar esse vídeo aí pro pessoal. Gente, valeu. Um abraço a todos. Não esqueçam de dar o like. Não esqueçam de comentar também. E eu tô acertando assim, ó. Eu tô acertando para fazer os meus ao vivo, que eu fiz 3 essa semana, lives ao vivo, com o Luiz Carlos Vinck, sem ser semana que vem, agora na outra semana. Eu tô acertando com ele aí, pra gente ver se consegue fazer na outra semana. Tá? Então aí nós vamos fazer um ao vivo daí também com o Luiz Carlos Vinck, meu brother, assim, um mundaréu. Então tá, tchau gente, um abraço a todos e até o próximo.